Neste momento, convido ao palco doutora Denise Durão, doutor Alberto Chebabo e doutor Eduardo Costa. Bom dia a todos, tudo bom? É com muita satisfação que eu abro aqui o terceiro simpósio em parceria do Instituto Unimed com o Grupo DASA. Tá? Esses simpósios têm acrescentado muito a todos nós. Em 2018, a Unimed começou com estudos, análises sobre como nós poderíamos diminuir o custo. E a gente tem que pensar sempre na diminuição de custo, mantendo sempre a qualidade do nosso paciente. E essa parceria, junto com o DASA, é uma parceria que nos leva ao caminho do mercado atualmente. O mercado está procurando seguir com contenção de custos, sempre com melhor atendimento ao nosso doente. Então, que vocês tenham um bom simpósio hoje. Bom dia. Primeiro, eu queria agradecer a presença de todos. Em nome do Grupo DASA, dar boas-vindas para vocês, dizer que a gente tem o mesmo interesse, né, em fazer uma medicina de bom padrão, né, com racionalização de custo. A gente faz exame, né, mas a gente quer que esses exames sejam sempre bem indicados, uma vez que o mercado hoje, né, ele não consegue se sustentar se a gente começar a utilizar de forma irracional, né, os nossos recursos de exame. Hoje, no mundo inteiro, se discute essa questão do financiamento da saúde, né, seja ela no público, no privado, né, porque senão o sistema não consegue se sustentar. Então, essa parceria com a Unimed, né, e a gente tem feito outras atividades, o Léo tem participado também dessas atividades que a gente tem feito, não só de educação continuada, mas de entender, né, como a gente pode ajudar o mercado e os médicos, de uma forma geral, a pedir, a utilizar adequadamente, né, as ferramentas que a gente tem de diagnóstico, seja ela em análise clínica, seja ela em imagem, radiologia, né, para que a gente consiga ter uma medicina sustentável e de bom padrão. Isso que eu acho que essa é a mensagem que a gente quer do evento, né? Bom dia a todos, sejam bem-vindos, né? Eu agradeço a presença de vocês aí nesse dia de inverno no Rio de Janeiro, e que outros eventos acontecendo também na cidade, que competiram um pouquinho com a gente. Mas acho que a Denise e o Alberto já falaram o que é mesmo importante. E, além disso, né, todos nós médicos sabemos que educação médica continuada, atualização é fundamental num mundo em que os cenários vão mudando rapidamente, a tecnologia avançando muito rapidamente, e nós temos que nos manter atualizados, mas sabendo usar com racionalidade, né, toda essa tecnologia em prol do paciente e de todo o sistema, na verdade. Bom, não vou me estender mais, não. Agradeço a presença de todos, agradeço aqui a presença da Denise e do Alberto e a parceria do DASA com o Instituto Unimed Rio. E eu gostaria de convidar a doutora Maria Cristina Dornas, é médica urologista do Hospital Pedro Ernesto, coordenadora adjunta da Faculdade de Medicina da UNESA e professora da Universidade Federal Fluminense. Eu posso falar que foi minha ex-aluna também. Então, seja bem-vinda, Cristina. Muito obrigada. Muito bom dia, obrigada pelo convite, DASA Unimed. É uma satisfação estar no evento que visa agregar qualidade ao atendimento do paciente. Teve uma coisa que mudou nas últimas décadas, método diagnóstico. E a gente está falando aqui de urologia, de ginecologia, mas não foi só nesse ciclo de vida. A gente está falando aqui de diagnóstico pré-natal, infância, adolescência, enfim, o método diagnóstico mudou muito. Tá? Quando eu era aluna do professor Eduardo, há pouco tempo atrás, eu diria que é uma nova medicina que a gente está vivendo. Tá? E o uso racional desse diagnóstico, desses métodos diagnósticos, são importantes para a gente agregar qualidade, agregar sobrevida, agregar qualidade de vida do paciente. Então, gostaria de convidar o doutor Leonardo Caiate Bittencourt, que é mestre e doutor em radiologia pela FRJ, professor adjunto de radiologia pela UF, e vice-presidente do Colégio Brasileiro de Radiologia, gestão atual, e atual coordenador de imagem em medicina interna. Muito obrigada.
obrigado. Bom dia a todos. Uma honra estar aqui entre amigos e alguns dos nossos mestres e professores também presentes. Vou pedir para projetar, por favor, o primeiro slide. Então, essa primeira parte, a gente vai falar sobre ressonância multiparamétrica no câncer de próstata. E aí a gente começa com uma primeira pergunta. Se pudesse apagar essa primeira fileira de luzes, porque as imagens são meio escuras, por que a gente precisa, por que a gente pensa na ressonância magnética para estudar o câncer de próstata? Primeiro, que ela tem uma acurácia elevada para detectar e localizar o câncer, a gente vai falar sobre isso. Ela tem alta resolução espacial e contraste de partes moles, permite sequências funcionais e que o estadiamento clínico sem uso de método de imagem pode resultar em subestadiamento em até 59% das vezes e superestadiamento em até 5% das vezes. Como é que ela é feita? Quando a gente fala ressonância multiparamétrica, é um nome complicado, mas é uma forma de colocar no pedido médico para garantir que o exame seja feito de acordo com as técnicas. Se coloca só ressonância da pelve ou ressonância da próstata, apesar de que esse no final é o código que vai ser cobrado, dependendo do serviço onde o paciente vai, pode não ter expertise com o método. Então, o ideal é realmente colocar no pedido ressonância multiparamétrica da próstata. Ela é necessariamente feita em aparelhos de boa qualidade, ou em meio Tesla de nova geração, ou 3 Tesla. Então, não existe ressonância da próstata em aparelho aberto. A gente usa bobinas dedicadas, específicas, que o pessoal da ressonância faz. Eu não uso mais bobina endorretal, a gente usa só bobinas de superfície, então melhora a aderência do paciente. E o ideal, e os guidelines hoje estão suportando isso, é fazer antes da primeira biópsia. Ou, se o paciente já chegou com biópsia feita, fazer 8 semanas após a primeira biópsia, muitos deles não aguentam esperar. Então, já sabendo isso, o ideal é fazer nos pacientes onde já está se considerando fazer a biópsia, mesmo antes da primeira biópsia, conforme algumas evidências que a gente vai demonstrar. Isso porque, após a biópsia, isso aqui tudo é área de sangramento, esse branco, e deixa muita heterogeneidade na próstata, dificulta da gente detectar algumas lesões. Como é que ela é feita, então, em termos de sequências? Ela se baseia em 3 pilares. O T2, que são as imagens anatômicas, e a difusão e permeabilidade ou perfusão, que são as imagens funcionais. O T2 está aqui, é esse tipo de imagem que a gente usa. Esse era um exame até com bobina endorretal. Olha o que ela faz com o reto do paciente, então a gente não tem usado isso mais tanto. E a gente identifica a próstata aqui no centro da imagem. A zona periférica seria essa parte mais branca, em forma de chifre ou em forma de crescente. Essa linha na cabeça de seta branca seria a cápsula prostática, que a gente consegue ver em detalhes, e separando entre a zona periférica e a zona de transição, a chamada cápsula cirúrgica, aqui na cabeça de seta preta, e essa parte central mais heterogênea é a zona de transição onde ocorre a hiperplasia. A uretra passa aqui, bem no centro. Essa seria a próstata normal, em analogia com esse esquema. Quando tem o tumor, o que a gente consegue identificar é uma área assimétrica, focal, hipointensa em T2, ou seja, preta no T2, com formato nodular, em analogia com esse esquema seria isso daqui, que interrompe o padrão habitual, quando está na zona periférica, interrompe o padrão habitual hiperintenso da zona periférica. E aí a gente precisa lançar mão das técnicas funcionais, porque só a anatomia não ajuda a dar o diagnóstico de todo tipo de alteração no parênquima da próstata. Então, você precisa confirmar nas sequências funcionais. A difusão é uma técnica que identifica, no final das contas, ela identifica celularidade. Então, quanto maior a densidade celular no tecido, quanto maior a relação núcleo-citoplasma, ou seja, quanto maior a chance de estarem células se multiplicando rapidamente empacotadas, e isso é o câncer, mais alteração na difusão a gente vai ver. Apesar da imagem parecer feia ao olho, para a gente ela tem um significado muito grande, porque o que está ali representa alteração na celularidade. Então, a zona periférica normal ela é branca assim, no mapa de ADC, que é o mapa da difusão, e quando a gente tem uma alteração focal como essa, escura, está mostrando que aqui eu tenho uma concentração celular muito maior, substituindo os ductos. Então, isso aqui aumenta muito o risco de se tratar de uma lesão neoplásica, e eu posso, de forma bastante elegante, fundir essas informações da difusão com as informações do T2 e mostrar que a função e a anatomia estão incidindo no mesmo lugar. A permeabilidade ou perfusão, ela avalia uma outra característica dos tumores, que é a angiogênese. Então, a gente injeta o contraste no paciente e vai captando o contraste em várias fases, de modo que a gente pode traçar uma curva. E que, se eu medir a curva dessa região aqui, que é a região de um tumor suspeito,
ele capta muito mais contraste e ele lava o contraste muito mais rápido do que os outros tecidos, mostrando que aqui tem um endotélio muito mais denso e mais defeituoso, que ele perde o contraste. Então, é mais uma característica neoplásica. Então, ressonância multiparamétrica, ela se utiliza do T2 e duas técnicas funcionais. Então, aqui tem um exemplo de um caso típico, de um paciente com PSA de 7 e no toque tem um nódulo à direita. Aqui a imagem pesada em T2, a gente identifica um nódulo hipointenso, ovalado, posterolateral à direita e que tem alteração na difusão, que mostrado aqui, fundindo os dois métodos, está batendo no mesmo lugar que essa alteração daqui. Quando a gente injeta o contraste, ela capta o contraste de maneira mais rápida e lava o contraste de maneira mais rápida, também na mesma localização do que os outros métodos, está tudo batendo no mesmo lugar. Isso aqui são mapas relacionados a essas imagens de cima. Aqui a espectroscopia que a gente fazia antigamente, não vale a pena nem entrar em detalhes sobre ela, não é mais boa prática solicitar espectroscopia de próstata, não há mais necessidade, clinicamente não agrega valor, então a gente não utiliza mais. E quando o paciente operou, olhem como foi boa a analogia da peça na macroscopia com a ressonância, mostrando a principal área onde tinha tumor em correspondência muito boa com o achado que tinha na ressonância. Então, hoje a gente utiliza um score para graduar o grau de suspeição das lesões, que a gente chama de PIRADS na próstata, de P de próstata, em analogia ao BIRADS, que foi o primeiro que surgiu, de muitos ginecologistas aqui presentes, da mama. Então, na próstata tem o PIRADS, na tireoide tem o TIRADS, e assim vai. O PIRADS ele tem diversos documentos onde está disponível, ele está na versão 2 atualmente. Na verdade, sofreu recentemente uma atualização para a versão 2.1, que adicionou alguns detalhes, tá? Mas todos os laudos nossos de próstata incluem o PIRADS, de maneira que, quando a gente fala a classificação do PIRADS, a gente está querendo dizer qual é o risco desse paciente ter um câncer significativo. Não é qual é o risco desse paciente ter um câncer qualquer. E a definição de câncer significativo é Gleason 7 ou mais, ou um tumor com 0,5 centímetro ou mais, ou então um tumor com sinais de extensão extracapsular. Tá? Então, o diagnóstico incidental de câncer de próstata Gleason baixo insignificante, que são aqueles que podem se submeter à vigilância ativa, não é o propósito da ressonância detectar e ninguém se preocupa com eles porque eles estão associados a overtreatment, a sobretratamento. Então, a gente quer identificar justamente quem são aqueles que merecem intervenção e merecem tratamento efetivo. Tá? Aqui seria uma representação gráfica adaptada de uma referência nossa de como é que a gente gradua o PIRADS. Aqui seria o PIRADS 5 em diversas formas de analisar, e aqui o PIRADS 1, que é o menor risco possível. Tá? Não vou entrar no mérito de como é que a gente atribui o PIRADS, mas quanto maior o PIRADS, maior a chance do paciente estar com um tumor significativo. E aí vem o próximo passo. Você fala que o paciente tem uma alteração, mas como é que eu vou garantir que a minha biópsia vai atingir aquela alteração? Então, a biópsia feita hoje em dia, a biópsia comum, né, feita por sextantes, ela não visa especificamente a você direcionar o seu fragmento para um nódulo. Você divide a próstata em pedaços iguais e pega um fragmento de cada um daqueles pedaços pelo ultrassom, porque o ultrassom não tem acurácia suficiente para detectar lesões na próstata. Então, é o único órgão do corpo humano que a gente admite o fato dele ser biopsiado por inteiro. Né? Os ginecologistas aqui presentes jamais imaginariam uma biópsia por sextantes da mama, dividir a mama da paciente e sair pegando um pedacinho de cada lugar. Isso não faria sentido. Na próstata, por enquanto, ainda faz. Só que as informações estão progredindo no sentido de tornar essa biópsia cada vez mais focal. E um dos primeiros passos é a chamada biópsia por fusão de imagens entre ultrassom e ressonância. A gente consegue, hoje em dia, fundir as informações que a ressonância traz para dentro do aparelho de ultrassom e localizar simultaneamente nos dois métodos aonde que está essa alteração e pegar fragmentos direcionados a ela. A gente ainda acopla isso com a biópsia por sextantes, porque os guidelines mandam, mas uma vez no futuro já vai ser possível a gente pensar num diagnóstico mais direcionado às lesões. Então, esse caso aqui era um paciente de 67 anos, com PSA de quase 10, e o toque dele era normal. Ele tinha uma lesão suspeita na ressonância em 2014, já tinha 3 biópsias desde então, mesmo sabendo que a ressonância tinha uma lesão suspeita, as biópsias estavam negativas. Aqui estaria a ressonância dele. Eu acho que fica mais fácil de ver nesse conjunto de imagens da difusão. A lesão está aqui, ó, essa área branca na difusão e preta no mapa da difusão. Aqui está o reto,
e aqui está a superfície da próstata que é acessível ao toque. Quando o colega faz o toque retal, né, o exame digital prostático, o dedo do colega está aqui e ele tem acesso a essa superfície aqui da próstata. A lesão estava aqui. Aqui não tem acesso ao toque, então não dá impressão tátil no exame digital. E quando a biópsia por sextantes, ela fura, né, a próstata, ela chega mais ou menos até esse nível de profundidade, que é 1,7 centímetros. Então, se a lesão está além dessa parte, ou seja, aqui, ela pode não ser acessível à biópsia comum. Daí a importância da descrição de onde está a lesão para conseguir atingir e ter um melhor resultado. Esse paciente, então, ele tinha esse quadro no esquema, e ele foi direcionado para a biópsia por fusão. Se você puder clicar aqui nesse clipe, por favor. Então, aqui é um vídeo em tempo real. Olha, a gente mexe o ultrassom junto com a ressonância que foi fundida. Pode clicar de novo, por favor? E mostrando a agulha chegando no alvo que está colocalizado nas duas. A agulha chegou aqui. Pode clicar no de baixo, por favor? Está a ressonância e o ultrassom andando juntos e a agulha chegando no alvo que a gente depositou por aqui. Então, existe todo um trabalho, na verdade, de controle de qualidade para assegurar que a área que a gente está olhando no ultrassom é a mesma região anatômica que está mostrada na ressonância. Uma vez que isso está assegurado, a gente deposita os alvos e consegue atingir com boa acurácia, né? Então, no final das contas, o resultado que ele teve no histopatológico foi que aquela lesão suspeita era um Gleason 7, ou seja, uma lesão que merece tratamento, com 30% de envolvimento do material, e incidentalmente, num dos fragmentos da biópsia por sextante, veio um Gleason 6 de baixo volume. Aí a pergunta era, se esse paciente não tivesse feito a biópsia por fusão, e a gente apagasse esse componente, ele teria saído só com esse diagnóstico daqui da biópsia. Ele teria sido classificado como um paciente para vigilância ativa, quando, na verdade, ele é um paciente que merece tratamento. Então, na discussão sobre os custos dos métodos, né, a biópsia por fusão ela tem um custo maior do que a biópsia por sextante. A ressonância tem um custo maior do que não fazer ressonância. Mas, no final das contas, se esse paciente não passasse por esses métodos, ele poderia prosseguir a vida e, de repente, abrir metástase, e ele se tornaria um paciente exponencialmente muito mais caro para o sistema do que se ele tivesse feito aquele exame menos caro de entrada. Então, a questão da discussão dos custos tem a ver também com o custo em cadeia, não somente com o custo individual, e esse é um exemplo muito interessante dessa discussão. Os nossos resultados, essa tabela é bastante complexa, eu vou passar para essa aqui que fica mais fácil. Esses são os nossos resultados, ó, com N de 415, relacionados à ressonância acoplada com a biópsia por fusão. Então, aqui está o PIRADS 2, 3, 4 e 5 de pacientes que chegaram para fazer biópsia com a gente. O que está em verde é o negativo. Reparem que os pacientes com PIRADS 2, a gente tem bastante segurança para dizer que é negativo, porque 90% vieram negativos e os que vieram positivos, a esmagadora maioria foi Gleason 6. Tá? Então, só 2 a 3%, até aquela época, tinham Gleason 7 ou mais dos que tinham PIRADS 2. Em contrapartida, os que tinham PIRADS 4 ou 5, 90%, ou de 85% a 90% vieram positivos, e de 50% a 70% tinham Gleason 7 ou mais. Então, aqui, hoje em dia, a gente já pode afirmar com tranquilidade, baseado em dados nossos, de que PIRADS 4 ou 5 é igual à biópsia. É difícil de você fugir de uma biópsia se o PIRADS foi dado adequadamente. Tá? Aqui seria uma comparação, é mais complexo de explicar esse slide, pelo interesse do tempo, eu vou passar, mas ele mostra mais ou menos a informação que eu trouxe antes. Aqui mostrando que a ressonância a gente consegue identificar também o estadiamento, então critérios de extensão extracapsular, critérios de extensão de doença. No mesmo exame que você faz a detecção da lesão suspeita, você também provê os dados do estadiamento, tanto para extensão extracapsular como para invasão de vesículas seminais, que são dados muito importantes para o prognóstico também do paciente. A performance da ressonância em artigos da literatura mostra que tem sensibilidade e especificidades altas para detectar a extensão extracapsular e relativamente altas também para envolvimento das vesículas seminais. E teve uma meta-análise que foi feita, e aqui essa meta-análise, o interessante dela é que mostrou que a melhor performance foi obtida da forma que a gente faz o exame hoje aqui no Rio de Janeiro, a ressonância multiparamétrica sem bobina endorretal. E aí, já chegando mais para o fim da apresentação, a gente foi, graças a Deus, bombardeado do ano retrasado para cá, com 4 grandes estudos multicêntricos
prospectivos, alguns deles randomizados e controlados, avaliando a importância, avaliando o valor do uso da ressonância magnética antes da biópsia ou da biópsia guiada em função dos achados da ressonância magnética. Eles estão disponíveis, se quem tiver QR Code, só clicar aqui, está no Twitter do presidente do comitê do PIRADS atual, o Dr. Padani. Inclusive, agora a gente acabou de entrar para o comitê do PIRADS, então é uma honra poder estar presente lá discutindo também os achados locais em nome do Brasil dentro do PIRADS. E ele mostrou em que o que eles chamam de MRI pathway, né? Você fazer a ressonância e fazer a biópsia em função dos achados da ressonância, ela evita biópsia após ressonância negativa, 28% de biópsias evitadas, ela detecta mais câncer significante, menos câncer insignificante e com apenas 4 cores por paciente ao invés de 18. Tá? Então, esse foi o estudo Precision que está no New England. Mas tem outros, por exemplo, o MRI First, que está na Lancet Oncology, ele teve achados semelhantes, e o 4M, que está na European Urology, só evidências de alto impacto, mostrando achados semelhantes entre si. Estão todos disponíveis no Twitter, e claro que eu fico feliz em compartilhar com quem necessitar. E esse último foi a meta-análise que saiu na Cochrane Review. Então, acabou de sair uma Cochrane Review, o maior nível de evidência que a literatura, né, baseada em evidência aceita, 250 páginas, que estão resumidas aqui nesses 4 bloquinhos aqui, em que a ressonância ajuda a evitar a biópsia desnecessária, ajuda a indicar a biópsia necessária, melhora o rendimento para tumor significativo e diminui a detecção de câncer insignificante. De maneira que a pergunta também é se ela se paga, e esse trabalho baseado no modelo americano demonstrou que qualquer estratégia em que a ressonância vinha primeiro, antes da biópsia, resultou em menor custo do que a estratégia sem ressonância e ganho de qualidade de vida em relação à estratégia sem ressonância. Tá? Então, para o sistema americano, que os custos são muito maiores, imagina o ganho e a captura de custo para um sistema como o brasileiro. No fim, tudo isso junto resultou com que a Associação Europeia de Urologia, esse ano, soltasse um novo guideline, que foi uma bomba atômica, que agora, na Sociedade Europeia de Urologia, ou seja, toda a Europa, está sendo recomendada fazer a ressonância antes da primeira biópsia. Em pacientes virgens de biópsia, já é uma recomendação 1A para que se faça a ressonância antes da primeira biópsia. Tá? E paciente com biópsia negativa, então, ele continua com recomendação 1A, mas ainda mais forte. No NHS, na Inglaterra, o paciente não faz uma segunda biópsia se ele não tiver uma ressonância mostrando alguma alteração para fazer. Tá? Então, no final, esse é o último slide, eu acredito, qual é o racional proposto para o paciente que está em risco para câncer de próstata, que chega no consultório em risco para câncer de próstata. Claro que eu estou falando isso do ponto de vista radiológico, né? Não quero, de maneira nenhuma, me intrometer na parte clínica e laboratorial e de outras modalidades que o dono do paciente, que é o urologista, quem faz, né? Mas se esse paciente está em risco de câncer e está se considerando a possibilidade de uma biópsia para ele, a recomendação hoje dos principais comitês é que se faça uma ressonância multiparamétrica. E ela vai dar o PIRADS 1 ou 2, ou 3, ou 4 ou 5. E a gente vai dividir mais ou menos desse jeito. Se o PIRADS for 4 ou 5, é bem fácil, porque ele vai precisar de biópsia. Tá? E se ele nunca fez biópsia ainda, então, em geral, a conduta ainda é fazer a biópsia por sextante mais a fusão. Então, não se deixa de fazer a biópsia por sextante no paciente virgem de biópsia ainda, por causa da multicentralidade do câncer. Mas se ele está repetindo uma biópsia a partir de uma primeira biópsia negativa, então ele faz só a biópsia por fusão, não precisa fazer o sextante. Tá? Quando o PIRADS é 1 ou 2, se ele tem baixo risco clínico, já é possível dizer que ele pode passar para o que se chama de safety net, ou monitoramento, que é ele voltar em consulta, repetir PSA, repetir ressonância, e se ele está em baixo risco, a gente pode pegar um novo tumor acontecendo com mais segurança sem precisar biopsiar.
E se ele tem risco elevado ou a densidade do PSA está alta ou qualquer outro fator de risco maior, ele faria uma biópsia sistemática, uma vez que não tem alvo na ressonância, então a biópsia por sextante seria a biópsia a fazer. O PIRADS 3 a mesma coisa, se ele tiver baixo risco clínico, ele poderia ser monitorado, mas se ele tiver um risco aumentado, como o PIRADS 3 é considerado um alvo, ele poderia fazer a biópsia sistemática mais a biópsia por fusão. Então, esse seria, em linhas gerais, o guideline recomendado, baseado nessas últimas evidências. Não é recomendado por mim, é recomendado pelo como o PIRADS está falando. Tá? E com isso, acho que eu concluo por aqui e a gente passa para a discussão. Obrigado. Obrigada, doutor Leonardo. Falou realmente sobre o estado da arte no diagnóstico do câncer de próstata, né? Eu gostaria de chamar o doutor João Schiavini, vai trazer para a gente o caso clínico, né, seguido de uma discussão. Tá? Doutor João, que é urologista cooperado da Unimed desde 1986, professor adjunto da Urologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, adjunto de Urologia da Universidade Estácio de Sá, e é urologista do Hospital Universitário Pedro Ernesto, da Policlínica Piquet Carneiro da UERJ e da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro. E é o responsável pelo Centro de Atenção à Saúde do Homem da Policlínica Piquet Carneiro da UERJ. Muito obrigada, doutor João. Obrigado pelo convite, né? Agradeço muito. Vamos, sem demora, passar para o caso. Mas antes eu queria fazer um comentário que a gente está aqui discutindo sobre o uso racional dos métodos de diagnóstico por imagem, mas não podemos esquecer que quem está fazendo o exame deitado lá na máquina é um ser humano, né? É um paciente. A doutora Denise ali assentiu com a cabeça. A doutora Denise foi minha aluna, né? Eu tenho um orgulho muito grande disso, de ter sido professor de algumas pessoas muito ilustres, né? E de ser colega de algumas outras pessoas também muito ilustres, como todos que estão aqui. A gente sempre chama a atenção que o ser humano precisa ter as suas particularidades humanas colocadas à frente de toda e qualquer conduta médica, né? Então, vamos aos casos. O primeiro caso, são 3 casos, mas são casos rápidos, porque não precisa ficar assustado, viu, Eduardo? Porque são casos rápidos. Tá bom? Seguinte. Deixa eu passar por aqui, né? Pois é. Né? Então, nós temos aqui um paciente com 70 anos atualmente, branco, isso aqui é muito importante, natural aqui do RJ, casado, engenheiro, tem um bom nível de esclarecimento, é diabético, hipertenso, bem conduzidos os tratamentos dele, e tem uma disfunção erétil leve com um componente psicogênico principalmente, né? Nunca fumou, não bebe e se alimenta adequadamente, ele se cuida. Esse é um sujeito que se cuida bem, né? Não tem nenhum histórico familiar de câncer de próstata, hiperplasia prostática, tem sintomas do trato urinário baixo leve a moderados, que vêm sendo resolvidos com alfa-bloqueadores sem muito problema, né? Esse aqui, então, é o quadro que representa todo o acompanhamento dele a partir de 2010, quando ele começou a frequentar lá o consultório. Então, vocês vão ver que aqui tem muita dosagem de PSA, né? Por que tem tanta dosagem de PSA? A cada 6 meses uma dosagem de PSA? Porque o cardiologista solicita, né? O cardiologista solicita e não toca o paciente, que você vai ver que aqui foram as vezes que ele foi lá no meu consultório, olha, e aqui ele foi examinado, a próstata dele foi examinada, mas aqui não, porque aqui não fui eu que atendi, né? Ele foi atendido aqui pelo cardiologista. Aí o cardiologista vê lá um PSA de 0,67, com um PSA livre de 0,15, uma relação de 22, 26, 22%, e diz para ele assim, vai tranquilo, não tem nada aí não, né? Pode ficar tranquilo, não precisa se preocupar não, sua próstata está bem e tal, e vai conduzindo ele assim. Mas ele é um sujeito que é preocupado, então ele ia lá no meu consultório, e cada uma das vezes que ele foi lá no meu consultório, ele foi examinado. Nenhuma das vezes eu encontrei um nódulo, a próstata dele pequena, né, ultrassonografia aqui solicitada pelo cardiologista, não por mim, aqui também, né, mostrava uma próstata pequena, tá certo? E vem sendo acompanhando assim. Quer fazer alguma intervenção? Esse é o paciente de baixo risco, né? Paciente branco, sem história familiar.
que vinha, é o nosso paciente típico do consultório, que chega para acompanhar, fazer o preventivo da próstata. É interessante que o professor João trouxe que todo ano ele foi examinado, né? Não é comum. O paciente, às vezes, chega com essa queixa. Eu fui ao consultório, não fui examinado, eu estou aqui porque eu quero ser examinado. Tá? Então, e nenhuma vez aqui eu encontrei um nódulo na próstata dele. Uma próstata bem macia, pequena, lisinha, não é? Mas quando chegou aqui, olha, o PSA dele começou a subir. Subiu aqui, o exame não deu nenhuma pista de alguma anormalidade, aqui o cardiologista interveio e subiu de novo aqui. Mas ainda com uma relação razoável, a relação a gente considera, alguns consideram a relação boa acima de 15%, qualquer relação acima de 15%, o paciente se assusta muito quando a relação vem assim 25%, 30%, acha que isso é um problemático. Não, é o contrário. Quando a relação baixa de 15% é que sugere um câncer de próstata. Alguns consideram que essa relação deva ser em torno de 12%. Então, aqui, mais ou menos, ainda estava aceitável a relação, mas aqui o PSA subiu muito e a relação baixou mais, 11%. Nesse momento aqui, eu sugeri a ele que nós fizéssemos um exame melhor da próstata dele, uma ressonância magnética, multiparamétrica, não é? Porque, neste momento, eu senti a próstata dele à esquerda mais firme. E aí, propus ao paciente que fizesse uma ressonância magnética que depois nos permitisse, talvez, fazer uma biópsia da próstata dele. Quer comentar alguma coisa? Esse é um paciente que a ressonância ela muda um pouco a nossa conduta. É um paciente com disfunção erétil leve. A gente está pensando, a gente tem que pensar em diagnóstico, tem que pensar também em como planejar o tratamento desse paciente. Ressonância, nesse caso, eu acho que bem indicada, antes da primeira biópsia. Leonardo, tem algum comentário a fazer? Não. Não? Era isso mesmo que tinha que fazer, não era? Pedir uma ressonância, tá certo? A Denise ia chiar, porque dizia assim, você está aumentando o gasto com esse paciente e tal, mas ele tem indicação, né? Repare aqui, ó, ele está muito bem indicado aqui, não é? E pelo que o Leonardo mostrou aqui antes, a gente economiza custo com esse paciente se aplica o exame ideal neste momento, porque vamos fazer o diagnóstico adequado. Mas repare que foi 18 de junho de 2018, 9 de março de 2019 é que ele fez a ressonância magnética. Por quê? Quando eu disse para ele assim, não, vamos fazer uma ressonância magnética e provavelmente vamos fazer uma biópsia, ele disse assim, eu estou com uma viagem de segunda lua de mel marcada para a Europa daqui a 2 dias. Eu não vou fazer coisa nenhuma dessas. Né? E aí a gente tem que se render à particularidade do paciente. Né? Esse paciente é um paciente muito apegado à sua esposa, ele tem uma esposa muito amorosa, ele tem uma família muito bem constituída, não é? Então ele tinha essa necessidade de sair para viajar e me perguntou, tem problema eu viajar? Ou eu preciso fazer isso com urgência? Disse, não, meu amigo, vai viajar, na sua volta a gente faz. Né? O câncer de próstata é um câncer que evolui muito lentamente, muito vagarosamente, e a gente consegue controlar bem essa coisa. Mas aqui, quando ele retornou, ele foi lá e fez, esse ano aqui, ó, março de 2019, fez a sua ressonância, só que quando ele retornou ao meu consultório para eu solicitar a ressonância, eu examinei de novo a próstata dele, e aí já encontrei aquela firmeza à esquerda e um nódulo lá no fundo da próstata, com 5 milímetros, esse aqui é um nódulo mesmo, duro. Né? E na ressonância, que Leonardo fez para mim lá, confirmou o nódulo à esquerda e à direita. Né? Muito bem, vamos adiante. Então, a ressonância identificou 2 nódulos, PIRADS 4, à direita com 1 centímetro, à esquerda com 6 milímetros. O que eu tocava era o menor. Né? E aqui está o resultado da biópsia com fusão de imagens positiva para câncer de próstata, Gleason 7. Aqui está a imagem, aqui a imagem mostrando o nódulo, eu acho que o Leonardo vai querer comentar alguma coisa aí. Né? E aqui a fusão. Reparem que um dos nódulos fica exatamente naquela região que a agulha da biópsia sextante não encontraria. E o outro nódulo
é exatamente esse aqui, ó, aquela firmeza que eu encontrava à esquerda quando examinei o paciente aqui nas últimas vezes que ele foi no meu consultório, né? Então, esse paciente, então, foi biopsiado, tinha lá seu câncer de próstata bem identificado. Quer comentar, Leonardo? Sim, duas informações importantes aí. A primeira que eu esqueci de mencionar é que PIRADS 4 e 5 não tem grande diferença entre si, como é o BIRADS 4 e 5. Tá? Quando a gente fala PIRADS 4 e 5, o risco é semelhante para ter câncer. O que diferencia o 4 do 5 é que o 5 seria câncer maior e com risco de extensão extracapsular. Mas a possibilidade de câncer entre o 4 e o 5 é semelhante. Tá? É muito diferente do BIRADS 4 e 5. Essa é uma. E a outra questão, bom, com relação à imagem, acho que eu vou poder apontar, né? Com relação à imagem, a lesão ela está vista aqui na fusão do ultrassom com a ressonância, ela está numa área que a gente chama de corno anterior da zona periférica. A zona periférica ela abraça a zona de transição, e esses, onde está a ponta dos meus dedos, ela forma o que a gente chama do corno, que não é a área acessível ao toque e também a área de difícil acesso à biópsia. Então, apesar de ser ainda na zona periférica, é um tumor que está numa localização anterior na próstata, que dá para ver em todos os métodos. Tá? E só complementando a informação da ressonância antes ou depois, eu tive um paciente que me marcou demais, que foi um paciente que fez exatamente o contrário de tudo isso daí. O colega que acompanhou ele, isso faz uns 5, 6 anos, ele pediu biópsias sucessivas e o PSA do paciente continuava subindo e nunca fez uma ressonância sequer, a ponto que... E depois ele fez uma RTU, 4 biópsias negativas e uma RTU negativa, e o PSA dele foi a 2.750. Então, estava no ponto de 2.750, sem diagnóstico histológico de câncer de próstata. Aí, ele mudou de médico. Esse novo médico pediu uma ressonância. Em primeiro lugar, a ressonância, infelizmente, já mostrava uma lesão extensa anterior, linfonodomegalias até cadeia supraclavicular. Né? Então, com um exame, ele poderia ter sido salvo a vida. E aí, esse paciente ele foi direto para bloqueio hormonal e fez primeira, segunda, terceira linha de tratamento medicamentoso, que o custo dele disparou. Então, é o exemplo do não fazer o que você fez adequadamente. Exatamente. Né? Acaba que o custo lá na frente fica maior, né? Tá certo? Leonardo, você falou que esse nódulo aqui ele não é perceptível ao toque, mas é sim. Por quê? Depende do quantos anos o urologista está formado, né? Eu já estou com quase 40 anos de formado. Então, o meu dedo vai lá. O paciente reclama, mas eu estou fazendo isso em prol da saúde dele. Né? Eu percebi esse nódulo aqui. Né? A gente vai bem longe, lá dentro do reto do paciente. É o dedo erudito. Eu estou brincando com o João. Quando você falou que é alcançável, sim, mas tem que ir lá, houve essa todo lá, mundo fez assim, né? A plateia masculina se encolheu, né? Se encolheu, né? Você quer comentar alguma coisa, Coutinho? Dá o microfone ali para o Coutinho. Só uma pergunta, João. Você pediu essa biópsia com fusão mediante o que você encontrou de imagem e achou que não conseguia pegar pelo método sextante? Então, quer dizer, por que você não pediu, esse caso, uma biópsia comum e foi para a biópsia de fusão? Então, deixa eu passar para essa parte aqui, ó, que isso aqui você vai entender bem melhor. Né? Esse é um paciente que tem uma atividade sexual muito frequente, embora ele tenha essa disfunção erétil, mas que responde muito bem aos inibidores da fosfodiesterase 5, né? Tadalafila, tá certo? E a esposa corresponde às expectativas sexuais dele, apesar de eles estarem casados há mais de 30 anos. Né? Então, ele é um paciente que teme a disfunção erétil e a incontinência provocadas pela prostatectomia radical que a gente já estava propondo para ele. Né? Então, a biópsia por fusão, na verdade, teve o objetivo de detectar com certeza aquela lesão mais difícil e identificar, inclusive, qual seria a extensão daquela lesão que permitisse uma cirurgia, ao mesmo tempo, oncologicamente eficaz e, ao mesmo tempo, eficiente em preservar a ereção dele. Tá certo? Então, esse foi o objetivo de fazer toda essa avaliação, embora ele já tivesse os nódulos
detectáveis no toque retal, né? Mas você tem que considerar também que o meu toque retal, o pessoal costuma dizer, de brincadeira, que eu tenho uma ressonância magnética na ponta do dedo, né? Que eu encontro nódulos que outros colegas não conseguem encontrar. Mas não é por nada, não. É só porque o toque é feito com um pouquinho mais de insistência, só isso, né? A gente procura fazer um toque mais com o objetivo de encontrar a doença, tá certo? Bom dia. Meu nome é Antônio Carlos, eu não sou urologista, eu sou ginecologista. E homem, né? Sim. Bem, eu não estou, em hipótese nenhuma, minimizando o toque, pelo amor de Deus. Tá? Acho que o toque é fundamental, não vou chover no molhado. Mas eu estou olhando aqui, 18 de 11 de 2010 até 18 de 6 de 2018. São 8 anos. Verdade? Verdade. Que ele foi conduzido pelo cardiologista e pelo senhor. Certo? Sim. Todos os seus toques foram negativos. Sim. Certo? O seu toque só foi positivo em 18 de 6 de 2018, quando a relação PSA livre para PSA total se mostrou suspeita. Isso. Então, eu acho muito importante que a gente sempre valorize o toque retal, sempre esteja com o urologista, como eu faço. Mas eu acho muito importante que o clínico, ou o cardiologista, ou outro médico, sempre também peça PSA livre e PSA total, porque, como nesse caso, e como na maioria dos casos, ele vira exatamente quando acontece o câncer. Com certeza. Então, eu acho que é prudente relevar isso, porque nem todo mundo tem uma ressonância no dedo, né? Com certeza. Então, e todo mundo é médico e todo mundo pode ajudar. Certo. Essa é uma observação muito importante. O PSA ele é um exame fundamental. Existe, inclusive, alguma discussão se o PSA seria mesmo um exame a ser solicitado, principalmente os médicos da família acham que a gente não deva ficar solicitando PSA com tanta frequência nos pacientes, porque isso aumentaria a ansiedade deles. Ele é um paciente que não tem sintoma, e a gente aumentaria o diagnóstico, faria o overdiagnóstico e o overtreatment, né? Então, só que pergunta se ele não faz isso para ele próprio ou para o pai dele, não é? Porque o que acontece é que nós não estamos lidando com uma doencinha qualquer. Esse aqui é o segundo câncer mais frequente nos homens e o segundo câncer que mais homens mata. O primeiro é o câncer de pulmão, né? Então, nós não estamos lidando com uma doencinha que possa ser simplesmente acompanhada. Nós estamos tratando com uma doença que pode ser fatal e causar um sofrimento muito grande para o paciente, né? Então, o detalhe aqui é que, tudo bem que o cardiologista vai lá pedindo a dosagem de PSA, eu não tenho nada contra isso. O problema é achar que só pela dosagem do PSA você pode afastar uma doença maligna da próstata, né? Tá certo? Deixa ela falar um pouquinho, depois a gente volta para você. Eu não sei se eu entendo também. Eu sou endocrinologista, não sou homem, e Tá se vendo. Eu entendi o seguinte, né? Um PSA Maitê, eu acho um PSA por ano eu ficaria feliz. Eu acho que não precisava tanto. E entendi que o ultrassom não serve para nada. Estou enganada? Não, o ultrassom ele é importante sim, mas não este. Esse aqui é a ultrassonografia transabdominal. A última estrutura que ele encontra é a próstata. Então, está tão longe, já houve tanta atenuação do feixe ultrassonográfico, que alterações estruturais não são identificadas. Essa aqui só serve para verificar o volume da próstata. Tá certo? Pode passar para ele. Eu só quero dizer, essa minha intervenção é para facilitar a chegada ao urologista. Isso. Ou seja, sim, se eu, clínico, cardiologista, ginecologista, médico da família, estou pedindo anualmente, eu também concordo, esses exames de PSA, eu estou exatamente dizendo, olha, pelo amor de Deus, vai ao seu urologista que você nunca foi, que é grande maioria. Isso. Então, eu estou endossando o seu raciocínio. Isso eu aí. reconheço o câncer de próstata como uma doença péssima, horrorosa. Isso, eu estou apenas dizendo, não vamos nos poupar de pedir PSA livre, PSA total em relação médicos que não sejam urologistas, porque nós vamos só contribuir com a urologia. Exatamente. O que a gente não pode é dizer para o paciente, fica tranquilo, que seu PSA está normal e tal. Não, é isso que ele está dizendo. Pede o PSA e diz assim, vai lá para o urologista para ele interpretar isso aí, né? Tá certo? Bom, vamos ver se eu consigo passar aqui. Deu uma travada aqui. Passa, por favor, aqui mais uma vez.
Bom, então, detalhe com relação a esse caso, que a ressonância magnética nos deu garantia de ressecção que pudesse ser feita bem próxima à cápsula, preservando os feixes vasculonervosos, que passam exatamente aqui assim, olha. Embora desse lado aqui nós tivéssemos o tumor, nós pudemos preservar bem o feixe vasculonervoso do lado de cá, né? E esse paciente, então, foram oferecidas todas as alternativas de tratamento para esse câncer de próstata. Ele optou pela prostatectomia radical robótica, que foi feita em 26 de junho do mês passado, né? O estadiamento patológico já saiu, PT2 sem linfonodos acometidos pelo tumor. Retirei quinta-feira a sonda dele e ele está continente, não vazou absolutamente nada. Tá bom? Alguém quer fazer mais algum comentário? Não? Então vamos passar para o próximo caso, rapidamente. Esse caso é mais rápido, tá bom? É um paciente com 67 anos, pardo, isso aqui ganha alguma importância, natural do Espírito Santo, casado, professor, bom nível intelectual, né? Nenhuma comorbidade, mas o pai dele morreu de câncer de próstata e foi meu paciente. Março de 2009, esse paciente tinha um toque retal com uma próstata pequena, sem nódulo perceptível, mas esse PSA aqui, né? Embora uma relação normal, uma relação boa, mas olha o nível do PSA dele. Nessa época aqui, a idade dele era 57 anos. Né? Para 57 anos, esse PSA está muito alto. A gente espera que até 57, 59 anos de idade, que o PSA fique em torno de 2,5, no máximo. Estava dobrado aí o PSA. Esse paciente, então, foi submetido a uma biópsia. Isso aqui era 2009, a gente ainda não tinha a ressonância magnética multiparamétrica no Brasil, né? Então, ele foi submetido a uma biópsia. A biópsia veio Gleason 6, 3+3, em 4 regiões da zona periférica, numa próstata com 33 centímetros cúbicos. Ora, hoje a gente pega um Gleason 6 e diz assim, vamos fazer uma vigilância ativa. Naquela época, nós estávamos operando todos os Gleason 6, mas tem um detalhe com relação a esse aqui. Eram 4, ele era multicêntrico, esse tumor. Não era um tumorzinho qualquer, né? Não era um carocinho qualquer. Era um tumor multicêntrico e que podia significar uma doença um pouco mais grave, né? Concorda, Coutinho? Você não teria operado esse paciente? Teria operado. Vigilância ativa. Você tem medo de vigilância ativa? Você faria vigilância ativa se fosse diagnosticado assim? Alguém aqui quer saber o que é vigilância ativa? Todo mundo sabe? Não. A vigilância ativa é assim. Gleason 6, um nódulo. E aí você diz para o paciente assim, nós podemos tratar você... sim, ele tem uma expectativa de vida maior do que 5 anos, maior do que 10, em torno de 10 anos. E aí você diz para ele assim, nós podemos tratar você com vigilância ativa, que é o seguinte, cirurgia ou radioterapia. A vigilância ativa, você vai fazer PSA a cada 3 meses e todo ano vai fazer uma biópsia. Quem é que aguenta a ansiedade em torno disso? Você aguenta? Ninguém aguenta, né? É bem difícil de fazer isso, tá certo? Mas há quem faça. E nesse aqui não era para fazer, né? Esse aqui com tumor multicêntrico. Então ele foi submetido à prostatectomia radical com linfadenectomia e olha o que nós encontramos. A peça confirmou. A biópsia, no entanto, o tumor era exatamente bem grande, 60% da próstata, tocando a margem esquerda. A margem esquerda veio comprometida, tá certo? E o Gleason era 7, 4+3. Gleason 7, 4+3 é quase Gleason 8. Né? Então, se nós fôssemos fazer vigilância ativa por aqui, nós íamos perder aqui. Tá certo? Então, esse paciente foi operado. E aqui é o acompanhamento dele, desde lá. O PSA dele baixou, que era 5, baixou para 0,02, deu uma subidinha aqui, mas isso aqui foi só uma variação do método. Depois é de 0,01, 0,02, 0,01 de novo. 10 anos de acompanhamento, paciente tranquilo, e o PSA dele volta a subir. 0,24, 0,47, 0,53, 0,73. O PSA está tendo uma subida consistente, né? E aí o paciente fica preocupado, eu também, né? O que nós vamos fazer agora, Leonardo? Alô. Esse nível aí, 0,07, ainda está bem baixo
do que se considera pelos critérios de Phoenix de recidiva bioquímica, né? Então, o nome dessa entidade é recidiva bioquímica. Para você configurar a recidiva bioquímica, você precisa estar acima de 0,2 em 2 medidas consecutivas, que ele não chegou. Só que também ninguém quer esperar chegar para dar o tratamento. E na radioterapia, os melhores resultados para a radioterapia do leito, né, considerando que a recidiva vai ser no leito, eu estou invadindo um monte de especialidade agora, você precisa de um nível de PSA abaixo de 0,5 para atingir melhores resultados. Então, você fica com essa janela entre o 0,2 para definir que tem recidiva bioquímica e o 0,5 para ter o tratamento otimizado. E pior, né? Para dificultar ainda mais, os métodos que a gente tem disponíveis hoje, eles precisam que o PSA esteja um pouquinho maior para você detectar com maior certeza. Maior que 0,5. Maior que 0,5. Então, pensando em métodos de imagem, o que a gente tem hoje são 2 principais. A ressonância multiparamétrica do leito prostático, que ela ajuda não no sentido de detectar com certeza aonde está a recidiva, porque mesmo que ela esteja negativa, se o paciente estiver em zona de PSA de critério de tratamento, ele vai tratar, mesmo que a ressonância não veja. Mas a vantagem dela é que quando ela vê, o radio-oncologista, eles não gostam de radioterapeuta, né? O radio-oncologista agora, ele consegue determinar uma entrega de dose melhor e customizada para aquela região que você descreve. Então, ele consegue melhorar a forma de entrega de tratamento se a ressonância vem positiva, mas não quer dizer que o tratamento deixaria de ocorrer com uma ressonância negativa. Então, tem o valor de se pedir a ressonância multiparamétrica do leito da próstata e também, em complementação a ele, você tem a ressonância magnética com difusão do corpo inteiro, que é uma das formas de se pesquisar metástases e disseminação do câncer de próstata, ou então o PET-CT com os novos isótopos do PSMA. Mas esses aí precisam de um nível de PSA maior do que esse aqui. A gente espera que sim, eu digo até por conta do perfil da curva de aumento do PSA. Do tempo de dobra. Se é um PSA persistentemente aumentado pós-cirurgia, você está lidando com um resíduo tumoral ou com um tumor não completamente tratado. Ou se ele sobe muito rápido, você imagina que tinha uma metástase em outro lugar que está produzindo com maior velocidade. Quando é esse perfil de velocidade, o que se imagina, claro que a gente não tem imagem aí para ver, o que se imagina é que seja o leito a fonte da recidiva, né? Então... Você acha que, nessa época aqui, se existisse ressonância magnética multiparamétrica, a gente teria feito esse diagnóstico antes da cirurgia? É muito difícil de não ver com esse tipo de resultado, muito difícil. Não é? Então, aqui nós talvez tivéssemos um resultado melhor se a ressonância magnética multiparamétrica existisse e mostrasse que já havia uma extensão extrapostática e faríamos uma ressecção mais ampla, não é? Mesmo sacrificando, eu vi. Tá certo. Bom, esse paciente, então, vai continuar sendo acompanhado, né? E a gente depois vai fazer alguns exames dele para tentar identificar onde é que está essa recidiva. Ele, com certeza, tem uma recidiva, uma pena, né? Depois de 10 anos de acompanhamento, esse paciente apresenta uma recidiva. E o último, para terminar, é bem rápido, tá bom? Um jornalista de 68 anos, branco, natural do Rio de Janeiro, sem histórico familiar de câncer de próstata ou hiperplasia prostática na família, com sintomas de trato urinário baixo moderado, controlado com alfa-bloqueador. Esse aqui é a evolução do PSA dele. Ele já chegou para mim em 2004 com um PSA feito em 1997 de 8,05, sem dosagem do livre. Então, aqui, o PSA dele era em torno disso, aqui está errada a data, né? Essa data aqui foi anterior a essa, e 7,64 com 9% de relação. E aí eu já disse, mas veja só, o toque dele não tinha nódulo, era um toque normal, um toque inocente, né? E a ultrassonografia transretal não mostrava lesão na zona periférica. Nessa época aqui, a gente fazia ultrassonografia transretal para fazer o diagnóstico do câncer de próstata, a gente não tinha muita outra alternativa, né? Então, e aí eu disse para esse paciente, olha só, vamos fazer biópsia? Doutor, dá para o senhor pedir de novo o PSA? O paciente, né, não gosta muito de fazer biópsia, não. E aí o PSA veio 4,48. Depois veio 6, depois veio 8, né? Mas a próstata continuava a não ter
um nódulo perceptível. Mas aí, diante dessa subida e dessa baixada de relação aqui, ele não pôde se recusar a fazer a biópsia, mas a biópsia foi negativa. Biópsia sextante, negativa. Na sequência, no ano seguinte, de novo o PSA subiu e nova biópsia, dessa vez biópsia estendida. Por que se pede biópsia estendida? Porque se ele fizer uma biópsia sextante de novo, ele vai biopsiar nos mesmos lugares que biopsiou antes. Então, a gente pede biópsia estendida para achar em outros lugares. Negativa. Continuou subindo o PSA. Continuou alto o PSA, subiu de novo aqui, 2007. Mais uma biópsia de saturação negativa. Subiu de novo em 2008. Outra biópsia de saturação negativa. 4 biópsias. E aí a gente desiste, né? Mas não. Ele ainda ficou muito preocupado, né? O PSA dele veio aqui, ó, para 23. E aí, doutor, tem alguma outra coisa que a gente possa fazer para diagnosticar esse câncer? Porque eu sei que eu tenho um câncer aí, preciso diagnosticar, né? Bom, vamos raspar a sua próstata e ver se a gente acha um fragmento com câncer. Negativo. E aí foi feito, então, nessa época aqui, ó, 2015, já tinha a ressonância. Esse sujeito não morreu antes do câncer de próstata, porque eu resolvi, de uma forma assim, meio macha, né, tratar. Não tinha o diagnóstico, mas eu resolvi tratar. E eu dei bloqueador androgênico para ele. E consegui controlar essa subida desse PSA, mas em 13 de janeiro de 2015, o PSA veio para isso tudo aqui, né? E aí ele fez a ressonância magnética, que mostrou esse nódulo aqui, ó, na zona anterior fibromuscular da próstata, e nessa altura já invadindo o púbis. Está aqui, ó, já com uma invasão do púbis. Então, esse é um paciente que sofreu pela inexistência de método diagnóstico à época que permitisse chegar a este diagnóstico. Aí, todas as biópsias foram feitas na zona periférica, nenhuma delas encontrou tumor, o toque não encontrou tumor, esse paciente perdeu a chance de ser tratado adequadamente quando o câncer ainda era muito pequenininho, porque a gente não tínhamos, naquela época, uma ressonância magnética multiparamétrica da próstata, e agora ele está fazendo bloqueio hormonal. Está sob bloqueio hormonal, com um bloqueador hormonal bem oneroso, né? E uma vida sofrendo consequências do bloqueio hormonal. Tá certo? Alguém quer fazer algum comentário rápido? Eu queria falar um pouco... Queria perguntar para o Leonardo uma questão em relação às biópsias, né? Esse é o seu segundo paciente que teve medo de fazer a biópsia. Por que ele teve medo de fazer a biópsia? A biópsia de próstata transretal agrega uma série de complicações. Tem 20% dos pacientes que fazem febre, 1% faz sepse urinária, existe uma mortalidade, 1 para 1.000. Né? Então, a infecção é uma preocupação importante quando a gente indica a biópsia. E a ressonância veio para ter uma indicação mais precisa até, de um procedimento que pode complicar. Tá? E resistência antimicrobiana, a gente está começando a pensar em alternativas, vias alternativas para a biópsia de próstata. A biópsia de fusão, você pode fazer com menos, por fusão, pode fazer com menos fragmentos, né? Esse é o racional da biópsia. E existe também uma tentativa da biópsia transperineal, que está associada a zero infecção. Mas, do ponto de vista de diagnóstico, de acesso à lesão, eu acho que tumor apical talvez seja melhor diagnosticado pela transperineal. O que você pensa da biópsia da transperineal? Tá. Então, primeiro, tá ligado. Primeiro, sobre complicações da biópsia, né? Muitas delas estão ligadas à resistência, perfil de resistência antimicrobiana. Então, depende também de como é que está na população a resistência. Quem assessora a gente aqui é o Dr. Alberto Chebabo, quem foi o nosso salvador ali da nossa coorte de pacientes na biópsia por fusão, foi ele quem propôs o nosso esquema de profilaxia. O que a gente faz hoje de profilaxia? A gente faz quinolona, então cipro, 6 horas antes, oral. Durante o procedimento, na hora que pega o acesso, dá uma amicacina 1 grama para cobrir o que a cipro não pega. E 6 horas depois a gente faz o reforço com a cipro oral também. E só. A gente não começa a tratar antes, porque ele me ensinou da esquema da pré-seleção.
e não continua tratando depois, porque você precisa, ele também me ensinou que você precisa, estou falando besteira, você me avisa, precisa manter nível sérico durante o procedimento. A alternativa para quando o paciente tem problema com quinolona ou não conseguiu comprar, ou por algum qualquer outro motivo que está surgindo, é a fosfomicina, que também tem uma posologia bastante tranquila e boa. O pessoal da gineco já conhece bem, mas na uro para prevenção de infecção também tem sido usada. A gente não teve nenhum caso de febre pós-uso de fosfomicina. E da nossa corte, eu fiz quarta-feira, eu fiz o paciente número 600 de biópsia por fusão. Eu tive, acho que 10 casos de febre pós-biópsia, tá, 1,5% mais ou menos de incidência de febre pós-biópsia. 8 deles precisaram ser internados, um só precisou ir para a CTI por hipotensão, mas não precisou passar por nenhum procedimento mais complexo. Então, assim, o perfil de segurança estava bastante bom. Com relação a sangramento prolongado, né, que é uma outra preocupação, a gente descobriu um bom uso para bobina endorretal, que ao invés de usar para fazer ressonância, eu tenho uma bobina endorretal guardada lá, ela vira tipo um balão de sangue staking no reto. Então, a gente preenche... Olha, tive um sangramento grave de um paciente com tumor avançado 3 semanas atrás. Ela salvou o paciente, ele foi sem sangrar. Eu tive que remover ele de ambulância, que eu precisava que um proctologista olhasse, mas ele já estava estável, sem sangramento, não teve alteração hemodinâmica, a bobina salvou a vida dele ali. Então, em termos de sangramento, acho que também você utilizar desses mecanismos ajuda bastante. Agora, claro que é um procedimento que não está isento de riscos, tem que se cercar bem. Com relação à perineal agora, né, desculpa que eu ainda não tinha respondido. A minha impressão é de que a biópsia perineal está sendo algo empurrado pelos urologistas dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a maioria das biópsias é feita pelo urologista. Então, o urologista ele tem uma preocupação procedimental muito mais do que com relação ao controle de qualidade da chegada do procedimento aonde precisa. Né? Eu frequentei alguns serviços nos Estados Unidos, acompanhando a biópsia deles lá também, revisei bancos de dados de alguns. E eu observava que o gap que eles tinham lá era que os urologistas não entendiam da imagem o suficiente como o radiologista entende da imagem. Mas, no procedimento, eles tinham uma boa condução do procedimento. Só que, como eles botam a biópsia misturada com uma RTU e depois ele vai passar um duplo J e a biópsia é mais um procedimento do dia, o que ele quer é facilitar a vida dele na condução dos procedimentos. Mas, se ele tivesse uma clínica pura de biópsia, talvez ele otimizasse o atendimento das biópsias sem precisar lançar mão da perineal. A perineal ela é associada a menor risco de infecção potencial, primeiro que ela é menos realizada do que a transretal, então também você não vai ter o mesmo dado do que a transretal para comparar. Mas segundo que ela não passa por área infectada. Só que o problema é que o ponto de entrada da agulha, você pega a próstata num eixo que é contrário a qualquer método de imagem que você utiliza. Então, você está levando, por um lado, diminuindo o risco de infecção, mas você está aumentando significativamente o risco de um diagnóstico errado. Né? Então, eu tenho dúvida ainda se vale a pena ir para a perineal. E o outro problema é que o períneo não é tão complacente para você pegar vários fragmentos como é a mucosa do reto. Então, você vai estar furando o períneo, que é uma área estreita e que tem muitos ligamentos que passam por lá, muito dolorida, você vai furar 14, 18 vezes ali, é meio problemático. Então, eu tenho essas críticas, mas eu estou aberto para o que a literatura demonstrar depois. E ainda agrega o risco anestésico, né? E ainda agrega o risco anestésico, tá certo? Sim. Muito bem, então vamos encerrar aqui essa apresentação de casos. Vocês viram aí 3 casos, um caso em que o toque retal foi fundamental no diagnóstico, mais do que a dosagem do PSA, porque num sujeito com 70 anos de idade, a gente espera um PSA mais elevado do que 2 ou 3. Né? Um outro caso em que o PSA foi mais relevante no diagnóstico do que o toque retal, né? Um PSA de 5, num toque retal normal. E um terceiro caso em que o PSA realmente foi muito relevante no diagnóstico, mas, à época, nós não tínhamos como fazer esse diagnóstico por causa da localização do tumor. Ou seja, câncer de próstata realmente é um caranguejo, como a gente costuma dizer, né? É difícil de chegar nele e ele está lá agredindo aquele paciente. Quero agradecer mais uma vez pelo convite, a participação de Leonardo e a condução da Cristina. Tá? Obrigado. Vamos agora passar para a segunda parte da nossa sessão.
que é a investigação diagnóstica na litíase urinária. Por favor, doutor Leonardo. Esse é um tema menos polêmico, mais estabelecido, porém infinitamente mais frequente, né, no dia a dia. Qual seria o papel da imagem na urolitíase? Então, é uma doença universal, em todos os lugares, culturas, raças, até 14% dos homens, 6% das mulheres durante a vida. E a gente, na radiologia, lembra dos pontos de impactação natural dos cálculos, né? Que são os locais que vão estar mais associados à dor, quando o cálculo é quem está causando a dor, que vai ser a junção ureteropiélica, o cruzamento dos ureteres com os vasos ilíacos e a junção ureterovesical. É onde nossos residentes de radiologia não podem deixar de olhar. O microfone aqui mutou. Voltou. Então, a maioria é composta por cálcio ou algum sal de cálcio, principalmente o oxalato, mas você tem também cálculos com outras composições, como a estruvita, que é o fosfato de amônio e magnésio, em até 15%, ácido úrico em até 10%, e outros, cistina, xantina, drogas, cristais de indinavir, que já indicam alguma investigação metabólica também, numa minoria dos casos. Mas a imensa maioria não vai ter causa metabólica propriamente definida, vai estar relacionada ao oxalato. A suspeita de litíase corresponde a 22% de todas as tomografias para dor abdominal em emergências no mundo, né? Então, é algo bastante significativo, uma das principais causas de apresentação à emergência para a parte de medicina interna. 55% dos pacientes com TC para dor no flanco não tem litíase. Então, a taxa de falso positivo, de exame falso positivo indicado é muito grande. Então, identificação de litíase em imagem em contrapartida, ela altera o manejo do paciente em até 60% dos pacientes, mesmo aqueles que já têm suspeita clínica de litíase. Quais são os fatores mais importantes, então, na decisão terapêutica? Claro que é a localização do cálculo, o número de cálculos, o tamanho, a composição e os sintomas. Esses são para decisão terapêutica. E quando a gente observa quais são desses fatores que saem a partir de exames de imagem, a gente observa que, tirando os sintomas e a composição também, esses 4 aqui, ó, eles vão sair dos exames de imagem, né? E esse foi tirado, se não me engano, da AUA, ou da Associação Europeia, que são os guidelines para avaliação, para tratamento de cálculos. Tá? Então, cálculo no rim, esses são os guidelines para quais as modalidades de tratamento, e a gente observa que o principal critério para definir qual vai ser a modalidade terapêutica é o tamanho, e o tamanho é dado pelo método de imagem. Quando está no ureter, da mesma forma, ó, começa pelo tamanho, e o tamanho é dado pelo método de imagem, e, em seguida, num dos braços, a localização é dada pelo método de imagem. Então, não só a decisão sobre se tratar ou não tratar, mas também a decisão sobre o como tratar, a radiologia tem um papel importante na comunicação adequada. E outro, o profissional da radiologia que está associado a esse momento do diagnóstico vai ser muitas vezes o plantonista, vai ser muitas vezes o residente, vai ser muitas vezes o radiologista generalista, o que não está dentro de uma subespecialidade. Então, esse é um tema que a gente precisa ensinar para todos os radiologistas, porque é difícil de alguém não conviver com a litíase em algum momento da sua profissão. Então, esse é um tema que todo mundo precisa ser especialista. Na composição, a gente também consegue, agora com as técnicas de múltipla energia, diferenciar entre os cálculos que são com sais de cálcio e os cálculos que são sem sais de cálcio. Isso eu posso mostrar mais para frente também. Tá? Então, essa revisão é muito interessante. Boa parte desse material que eu estou apresentando é baseado nessa revisão da Radiographics, que mostra essa figura muito bonita com exemplos dos cálculos de diversos materiais, né? E suas características de imagem. E a gente observa que os cálculos de cálcio e os de hidroxiapatita e bruxita, eles têm densidades radiológicas muito altas. Em compensação, os de ácido úrico, eles já têm uma densidade muito baixa. Então, uma das formas que a gente tem para diferenciar a composição dos cálculos é utilizando a densidade radiológica, que faz parte, a medição das unidades Hounsfield do cálculo faz parte da avaliação obrigatória do cálculo na tomografia também. É uma das formas. Hoje em dia, a gente tem formas até melhores.
E como que a gente observa, então, os cálculos aos métodos de imagem? Clássico raio-x, que era uma das principais utilizações do raio-x de abdômen, né? Ele tem sensibilidade de 45% a 85% para nefrolitíase, para cálculo no rim. Tá? Ele consegue detectar 95% dos cálculos com mais do que 300 unidades Hounsfield. Então, ele perde cálculos de ácido úrico. Para as dimensões, 79% acima de 5 milímetros. Mas os cálculos pequenos, ele não detecta tão bem, e também ele sofre de artefatos de interposição, de sombras, de meteorismo intestinal, e é uma projeção só do abdômen que você tem a chance de olhar só nela. Então, hoje em dia, não é considerado como método de primeira linha para investigação de litíase, mas para que ele vai servir? Ele ainda serve bem para guiar a litotripsia, para guiar os procedimentos endourológicos, para verificar posicionamento de catéteres, né? E ele ainda é um método que te dá uma visão panorâmica global, né, do sistema. As informações em todos os métodos de imagem que tem que constar. E aqui está o exemplo de uma radiografia do abdômen. Aí, onde que está o cálculo aí? É difícil de saber, né? Mas ele está aqui, né? Muito radiologista, inclusive eu, tem dificuldade de ver isso. Então, é um método que foi muito utilizado, mas hoje em dia está caindo cada vez mais em desuso, porque realmente, apesar de que ele vê esse, quem é que garante que não tem outros no caminho, né? Ou outro que está causando a dor do paciente? Aqui já é da parte da urografia excretora, eu acho que eu vou falar no próximo slide. A urografia excretora, ela agrega muito em relação ao raio-x simples, porque aí, a partir daí, ela já vê não só a anatomia do sistema coletor, mas também ela analisa a função. Então, a gente consegue ver que esse rim está excretando e esse rim aqui não está excretando, porque aqui tem um cálculo obstrutivo que não está deixando esse rim aqui concentrar, né? Então, a urografia excretora, ela já aumenta em sensibilidade e especificidade, mas ela ainda tem uma falha considerável em relação a TC. Tem a desvantagem do uso de contraste. O contraste da urografia não é tão agradável o uso quanto é hoje da tomografia, que já está melhor de manipulação. Ela avalia a função renal, caracteriza obstrução. Então, é um grande avanço sobre o raio-x, mas também não é um método mais tão indicado para que se dê uma primeira avaliação. A ultrassonografia, sim, é um método maravilhoso. Ela tem uma acurácia que é inferior a TC, mas a gente tem que lembrar que é um método que não usa radiação ionizante, não usa meio de contraste, ele é disponível, é um aparelho que a gente pode empurrar para qualquer lugar e que daqui a pouco já vai estar disponível nos celulares, então pode ser levado para qualquer ambiente, não tem contraindicação com gestante, não tem contraindicação com criança, então sim, deve ser pensado em ser utilizado, porque ele detecta também hidronefrose e também detecta cálculos radiotransparentes. Então, a gente, num ponto de tomada de decisão, o ultrassom ele é muito útil. Não quer dizer que ele vai fazer o levantamento completo de todos os cálculos, localizações, tamanhos e tal, mas ele vai dizer assim, precisa tratar, não precisa tratar, eu preciso correr mais atrás. Então, como uma porta de entrada, o ultrassom é, sim, uma excelente possibilidade, né? Bom para segmento de cálculo na juve, então está ali, você quer saber se já eliminou, o ultrassom é bom. Agora, ele tem uma performance baixa em cálculos muito pequenos, principalmente quando estão no cálice. E, claro, que é operador dependente, mas, muito mais do que operador dependente, ele é paciente dependente. Tá? Vocês esquecem que os pacientes que vocês mandam, alguns, são bem complexos da gente conseguir examinar também. Então, aqui era para mostrar ainda a urografia excretora, né? Aqui a gente não está vendo grandes assimetrias em termos de opacidade, mas quando olha aqui na pelve, dá para ver nitidamente que tem uma calcificação aqui e que quando faz a urografia excretora está bem no trajeto do meato ureteral esquerdo. Isso aqui era um cálculo dentro de uma ureterocele. Aí aqui já mostrando exemplo do ultrassom, o rim esquerdo aqui, porque está escrito rim esquerdo, né? Mas aqui está o rim, e a gente observa um sinal chamado sinal do Mickey Mouse, está vendo essa orelha e essa orelha? Que são os cálices dilatados por líquido. É um paciente com hidronefrose, por acaso ele tem um cálculo aqui, ó, hiperecogênico com sombra acústica posterior, mas não é esse o cálculo que está obstruindo, esse cálculo está boiando na pelve. Provavelmente ele tem um cálculo no ureter mais abaixo. Outra visão desse rim do paciente, olhem de novo o sinal do Mickey Mouse, que é uma das formas que a gente vê hidronefrose. Aqui a pelve dilatada e os cálices dilatados, e aqui o parênquima renal.
E aí esse paciente estava com essa hidronefrose porque ele tinha 2 cálculos aqui no meato, aqui a bexiga, ó, anecóico, a bexiga, e aqui para cima, num corte longitudinal, seria o ureter. E esses 2 pontos com sombra acústica posterior seriam os cálculos que a gente está vendo na JUVE. Não sei se ficou muito claro para quem não está tão acostumado com ultrassonografia. E esse é um outro exemplo de um outro paciente, a bexiga no corte longitudinal, ó, aqui a próstata, a vesícula seminal. Olha como é que é ruim de ver a próstata no ultrassom. Tá? Por favor, o ultrassom não serve para ver câncer de próstata, serve para medir a próstata ou guiar a biópsia. Tá? Porque ver câncer de próstata é realmente a ressonância. Graças a Deus, esse paciente não tem câncer de próstata, porque esse paciente sou eu. Esse cálculo aqui, esse cálculo era o meu cálculo, a primeira vez que eu tive, no ureter distal, 4 milímetros, me levou para a sala, eu estava em São Paulo na residência, fiz uma uretero-reno, tiraram o cálculo, fiquei bem, passou duplo J, aquela coisa toda da nossa vida, a pessoa vai urinar e sente aquela dor nas costas do duplo J, aquilo tudo. Eu passei por isso já 2 vezes, essa vez aqui eu estava na residência, nessa internação foi quando eu decidi pedir minha mulher em casamento, porque ela que cuidou de mim quando eu estava lá em São Paulo. Então, às vezes, para males que vêm para o bem, né? Aqui era meu dedo mostrando o cálculo fragmentado esse cálculo aqui dentro do potinho. Então, continuando nos métodos, a uroressonância, ela tem menor sensibilidade do que a TC, mas ela pode ser usada para pequenos cálculos também, principalmente em gestantes e crianças mais difícil de ficar parado, né? E ela é baseada nessas técnicas, pode ser usada com contraste da ressonância também, só que ela é mais cara, menos disponível, mais demorada. É um exame que a gente usa, sim, mas, quando possível, preferir a tomografia. Exemplo de uroressonância, aqui é uma técnica sem contraste, chamada de técnica de hidroressonância, que a gente desliga tudo que não for líquido, só aparece líquido. Então, além do sistema coletor, bexiga, a gente está vendo alça intestinal, duodeno, colédoco, vias biliares e vesícula. Então, tudo que for líquido aparece aqui. E aqui é uma técnica com contraste venoso, já na fase excretora, que a gente vê os ureteres bem. E quando eu faço um zoom aqui, dá para ver que tem talvez uma falha de enchimento aqui no ureter distal esquerdo e que ela foi confirmada no pós-contraste, um cálculozinho no ureter esquerdo não obstrutivo, que não fazia dilatação. A TC, sim, esse é o padrão ouro, helicoidal sem contraste. Hoje em dia é difícil ter até TC helicoidal, quase tudo é multi-slice, né, multicanais. Esse é o padrão ouro, sem contraste, não precisa. Em menos de 2 segundos o paciente faz o exame com uma apneia. Taxa de radiação cada vez mais baixa. Os aparelhos hoje mais modernos controlam muito bem essa questão de radiação e a gente consegue fazer tomografias, às vezes, com menos do que um raio-x em dose comparável de radiação. Detecta cálculos virtualmente invisíveis, a sensibilidade e especificidade quase chegam aos 100%, é muito difícil de não detectar os cálculos nesse exame. Tá? Sempre fazer as medidas corretamente, incluir os valores de densidade radiológica. O contraste ele vai servir para diferenciar entre cálculo e flebolito, para avaliar complicações como pielonefrite e ruptura de fórnix e detecção incidental de lesões tumorais. Mas, na via de regra, para a litíase, não é necessário contraste. Lembrar que os cálculos de indinavir, que são raros, né, e indinavir até quase nem se usa mais, são radiotransparentes. Então, aqui está um exemplo de uma tomografia sem contraste, fica óbvio, evidente, não precisa fazer nenhum grande esforço para ver o cálculo aqui no cálice, no terço médio do rim direito. Já aqui tem até o sinal da seta no ureter. E a gente consegue fazer reformações, né, coronais, então não estamos mais restritos ao plano axial. E aqui na JUVE, à esquerda também, um cálculo. Então, é muito fácil, por menores que sejam, de detectar. É importante ter atenção ao janelamento, porque aqui parece ser um cálculo grande, quando, na verdade, quando janela para osso, a gente vê que são 2 cálculos juntos, fragmentados. E as técnicas de dupla energia, aquelas TC Dual Energy, a gente consegue hoje também diferenciar na composição do cálculo por questões físicas. Eu consigo dizer, olha só o osso que está com cálcio, né, em azul, e esse cálculo foi codificado em vermelho, então ele não tem a mesma perfil de energia do que o cálcio. Então, esse aqui é um cálculo de ácido úrico, enquanto esse daqui é um cálculo de oxalato de cálcio. Porque ele foi assim detectado. É muito complexo agora de explicar o que é dupla energia, mas ela permite essa diferenciação. Tá? Já caminhando para o final,
Mesma coisa, que é um cálculo que tem um pedaço de duplo J que está junto desse cálculo, é um cálculo coraliforme, e que com o janelamento correto você consegue diferenciar o que é o duplo J e o que é o cálculo. Lembrar que o cálculo coraliforme ele é de estruvita e ele tem áreas heterogêneas de densidade entre si, e por isso ele é um cálculo mais esponjoso, mais fragmentado. Aqui é importante, para quando for fazer procedimentos de litotripsia e percutâneo, medir a distância do cálculo para a pele. Essa é a forma de se medir. Você faz um ângulo reto para o flanco esquerdo e para a lombar, e depois você faz a menor distância também. E aqui é um exemplo de cálculo coraliforme na ultrassonografia, mostrando que dá para ver também. Claro que o tratamento não vai ser baseado na ultrassonografia, mas é possível fazer o diagnóstico, ele na tomografia, ele na ressonância. Eu acho que esse é o último slide. O único caso que eu vi na vida, isso era um caso da época da minha residência. Aqui uma tomografia com contraste na fase excretora, e quando chegava no ureter distal, num paciente com clínica de litíase, né, clínica sugestiva de litíase, tinha essa lâmada aqui, ó, que não preenchia pelo contraste. Tá? E isso daqui era um paciente HIV em uso de indinavir, eram cristais de indinavir depositados no ureter. Isso aqui é raríssimo, não é algo que a gente vai esperar encontrar hoje. Mais uma vez, obrigado. Vamos dar prosseguimento, né, a caso clínico, a discussão de litíase. Dr. Joaquim Oquendo, que é urologista formado pelo Hospital Federal de Servidores do Estado do Rio de Janeiro e membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia, 30 anos de exercício da urologia, tratando muita litíase. Muito obrigada. Obrigado, Cristina. Obrigado pelo honroso convite que o Instituto me fez. Eu vou procurar ser breve para compensar um pouquinho o tempo. É um caso simples. Muito bem. É um caso simples, muito mais para chamar a atenção de uma situação específica na litíase. É importante para quem trabalha em emergência reconhecer esse tipo de caso. Qual a importância de se falar sobre litíase? É difícil você passar por um plantão de 24 horas sem ver, no mínimo, ou uma litíase, ou no mínimo uma suspeita de litíase urinária. 8 a 10% da população vai apresentar um cálculo ao longo da vida. A proporção é de 3 homens para cada mulher, com um pico de incidência entre 30 e 50 anos, numa idade bem produtiva. Vamos ao caso, o caso de um paciente masculino, 39 anos, motorista, admitido na emergência com um quadro de cólica nefrética à direita de difícil controle clínico da dor dele. Leuco-PCR e demais parâmetros laboratoriais normais. Vamos aqui parar um pouquinho, eu vou fazer uma pergunta para o Leonardo, uma pergunta prática. Esse paciente é um paciente masculino, mas e se ele fosse um paciente feminino, idade fértil, e que não tivesse muita certeza da última menstruação, não sabia se estava grávida? Como é que a gente conduziria o diagnóstico de imagem nesse caso? Eu acho que até o masculino, eu gosto muito do ultrassom. Não só pelo custo menor, flexibilidade, disponibilidade. Se você olha na ultrassonografia, mesmo que você não veja o cálculo, o rim não está dilatado, já te ajuda muito a conduzir com mais tranquilidade o diagnóstico. Especificamente no quadro da mulher em idade fértil, a ultrassonografia estaria em primeiro lugar, pela disponibilidade. Né? Se persiste a suspeita de litíase, aí ela passaria para a uroressonância, ou então faria um beta-HCG de urgência no próprio PS. Né? Aí, estando beta negativo, ela pode fazer a tomografia. Mesmo a mulher gestante pode fazer tomografia para litíase, utilizando protocolos de baixa dose. A partir do 2º trimestre para frente, já é possível fazer tomografia também. Claro que as pessoas ficam preocupadas, mas não é algo que seja totalmente proscrito, não. Tá? A uroressonância ela vai ser reservada para aqueles casos em que... Estou falando na questão aguda, tá? Aqueles casos em que você já tenha queimado todas as etapas e você ainda precisa de um método tomográfico. Ok. Muito obrigado, Leonardo. Então, é isso. Nós temos aqui, espero que ao final dessa apresentação, a gente não fique só fixado no tamanho do cálculo. Qual é o tamanho do cálculo? E você faz toda a sua decisão diagnóstica e terapêutica baseada no tamanho do cálculo. De jeito nenhum, tem muito mais coisa do que isso.
Bom, é um paciente de 39 anos e um motorista. Qual a importância disso? Qual a importância da pessoa ser um motorista? Olha, se ele tem uma cólica ureteral, esse paciente especificamente, ele vai e volta de Cabo Frio, por obrigação dele, todo dia, todos os dias. Então, se ele é um piloto, se ele é um motorista, se ele é uma pessoa que trabalha embarcado num navio, como é que vai fazer com esse paciente? Isso pode precipitar uma decisão terapêutica para esse paciente. Muito bem. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, Leonardo, aproveitando a sua presença aqui. Esse paciente, se ele sai da emergência, se ele sai, tem a dor dele controlada, ele sai, depois ele retorna para a mesma emergência, você acha que justificaria uma nova tomografia? 4 dias depois. Mesmo quadro clínico. Ele fez uma tomografia. Fez uma tomografia. Você se preocupa, em termos de exposição radiológica, a tanta tomografia? Não, quanto a isso, não. A pergunta é assim, se ele fez uma tomografia sem contraste, que não demonstrou cálculo... Ele demonstrou o cálculo. Isso. Que demonstrou, a menos que tenha algum indício muito forte de que esse cálculo migrou para que você precise mudar a sua abordagem, mas aquilo que a gente estava falando, monitorar um cálculo na Juve, o ultrassom resolve, né? É claro que a gente vai ter que evitar, dentro daqueles princípios ALARA, né, que é com o mais baixo possível execuível, a gente tem que tentar, claro, diminuir o máximo possível a exposição à radiação do paciente. Salvo alguma indicação muito importante, ele não teria necessidade de repetir a tomografia. Acho que, de novo, volta, o ultrassom pode ser usado primeiro, que se ele resolver, já resolveu sem exposição radiológica. Ok. Vamos, então, em frente. Esse é o caso, né? Está ali o sinal da seta também, um cálculo grande na junção ureteropiélica à esquerda. Essa é a situação. Essa é a situação peculiar que eu queria chamar a atenção. Esse paciente está na emergência. Ele tem que ser tratado, porque a dor dele é uma dor importante, tem que se tratar o caso. Muito bem. O que manda nos casos de litíase? O que manda realmente? Não é o tamanho do cálculo, por favor. O que manda é isso aqui. É a possibilidade do paciente entrar em sepse urinária. Uma cólica não vai matar ninguém. O Leonardo está dizendo também que não já passou por isso. Então, a cólica não mata ninguém. Uma hidronefrose não mata ninguém, mas uma sepse, ele vai correr o risco de 65%, 70% de morte em média, se ele for imunocomprometido ou se tiver uma doença sistêmica que comprometa a resposta imunológica dele, pior ainda. Então, atenção aos quadros sugestivos de sepse. Naquele caso, o que a gente faria? Faria uma terapia expulsiva, faria um aleco, faria um pushback, que é colocar o cálculo para dentro do rim novamente, da junção para dentro do rim, e instalaria um duplo J, ou faria uma nefrolitotripsia flexível para resolver o caso, quer dizer, com laser, e instalaria um duplo J. Olha, terapia expulsiva para um cálculo de 1 centímetro, por favor, não façam isso. Isso é uma maldade. Né? Outra observação, o alfa-bloqueador, quando ou se tiver o alfa-bloqueador, se ele tiver algum papel em aumentar a expulsão do cálculo, vai ser no cálculo em Juve, porque ali é que tem alfa-receptores, tá? Daqui na bexiga, então ele tem que ser um cálculo intramural e um cálculo de mais de 5 milímetros. Não tem menor sentido você usar um alfa-bloqueador que não é barato, então, lá no ureter superior ou médio, quer dizer, que seja ele fora da junção ureterovesical. Professor João? Joaquim, essa é uma observação muito importante, porque nas emergências dos hospitais da nossa rede, se tornou uma rotina prescrever o alfa-bloqueador. E o alfa-bloqueador absolutamente não é inócuo. Ele causa hipotensão postural, já houve uma quantidade muito grande de casos de paciente que desmaiou, caiu e alguns fizeram TCE. Né? Alguns pacientes fizeram TCE. Inclusive, 2 semanas atrás, nós atendemos uma pessoa, uma mulher, de 36 anos de idade, com TCE por causa de hipotensão postural causada por alfa-bloqueador. E isso é uma coisa que precisa ser tomada cuidado nas emergências,
de não fazer essa prescrição de rotina, principalmente em cálculos que não estão ali na JUV, que estão mais lá em cima no trajeto ureteral. Né, que o alfa-bloqueador ele atua no terço distal do ureter. Nos terços superiores ele não atua, então não adianta fazer, só vai causar iatrogenismo para o paciente. Muito bem, é preciso chamar a atenção a isso, realmente é uma manobra inútil e, além de inútil, muitas vezes pode realmente trazer hipotensão postural. A gente que trabalha com isso diariamente para a próstata vê que alguns pacientes, principalmente os mais velhos, têm hipotensão postural. Vamos em frente. A litotripsia extracorpórea seria uma opção? Não, lógico que não. É uma emergência. A litotripsia extracorpórea caiu em desuso. É lógico que tem as suas indicações, mas cada vez menos frequentes. Bom, aqui apenas uma observação em relação à densidade do cálculo. É importantíssimo que a gente conheça a densidade do cálculo, se você pensa em fazer uma litotripsia extracorpórea. É absolutamente inútil você fazer uma litotripsia extracorpórea num cálculo que tem uma densidade maior do que 1.000 UH. Eu uso 850 UH, mas acima de 1.000 não tem discussão que você não deveria indicar uma litotripsia extracorpórea. Seria o caso da gente colocar aquele cálculo para dentro do rim e colocar um duplo J? Muito bem, você resolve a questão da drenagem e talvez da dor, mas você não resolveu o caso. Então, seria o caso de você fazer uma litotripsia flexível usando o Holmium laser e colocar um duplo J. Nós vamos ver aqui para frente que, quando isso é possível, seria o ideal. Esse é o litotridor do ureter, tá? Que é usado no ureter. Ele é semirrígido, tá? E ele não, portanto, ele não vai fazer a curva que é necessária para atingir os cálices. Esse é o litotridor pneumático, que é uma coisa que eu espero que daqui a uns 5 anos não esteja nem mostrando a figura disso aqui. Isso é absolutamente menos eficiente e mais traumático do que o laser para cálculo. Com o tempo, e o barateamento do laser, isso tende a ser substituído. Bom, essa é a situação que graficamente, a situação que nós encontramos naquele caso, um cálculo na junção ureteropiélica, em que você vem com o aparelho, vai bater nele e ele vai migrar para os cálices. Esse é o ureteroscópio flexível, esse é até um digital, né? Ele é um ureteroscópio flexível, ele é capaz de fazer as curvas anatômicas e levar a energia do laser aonde você tem que levar. Essa é uma fibra laser, também é uma foto digital. Essa é uma fibra laser que leva o Holmium laser para o seu alvo, que é o cálculo, que na junção, a tendência dele, se você usar um semirrígido, é dele passar para dentro do rim. É como um funil, é muito mais fácil ele vir para cima, para onde está alargado, do que ele permanecer ou vir para baixo. Não vir para baixo nunca, né? Essa é a situação, que é a minha proposta de tratamento, que é a nefrolitotripsia, mesmo na emergência. Isso só é possível em poucos hospitais no Rio de Janeiro. E aqui a gente tem que fazer um elogio ao Hospital da Unimed, porque isso foi facilmente entendido por quem delibera sobre isso, o patrocínio do professor João. Nós conseguimos fazer com que se entendesse que era um desperdício de recurso e uma desumanidade, na realidade, fazer a pessoa passar por mais sofrimento e por frustração, né, de não ter o cálculo resolvido de uma primeira vez. Então, no Hospital da Unimed, por exemplo, esse laser está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, é possível que você resolva o caso de uma vez. Aumenta muito a facilidade, a eficiência no tratamento do caso. Então, vamos lá. Aquelas duas últimas opções. A opção do pushback, que é feita em 90% das emergências do Rio de Janeiro. Tá? E se eu, pessoalmente, estiver num hospital onde não tenha laser disponível, é o que eu vou fazer.
A desvantagem são 3 procedimentos, 2 a 3 anestesias e internações. A primeira intervenção vai ser para o pushback, que você vai colocar o cálculo para dentro do rim, tirar ele da junção, e com a intervenção do duplo J. A segunda intervenção dentro de 10 dias no mínimo, tá? 10 dias no mínimo, porque o convênio vai demorar 20 dias, em torno de 20 dias, 21 dias, para liberar. Mas vamos lá, ele vai ter que passar 10 dias de duplo J para aí sim fazer a nefrolitotripsia, laser e colocação do duplo J. A terceira intervenção será a retirada do duplo J, se for mulher com anestesia local, se for homem, sob anestesia de novo. Tá? E se você não usar um fio no duplo J, aí puder tirar ambulatorialmente, essa terceira intervenção é necessária. Aqui vai outra observação de como é bom você trabalhar com uma seguradora, uma empresa de convênio, onde você consiga falar com médicos. Você tem hoje, na Unimed, os pacientes da Unimed, é possível você ser remunerado pela retirada do duplo J no ambulatório. E, por incrível que pareça, a vasta maioria das seguradoras não entendem isso. Então, você vai tentar inserir a retirada do duplo J com o fio e ela não aceita. Elas não aceitam aquilo, sei lá por quê, a programação, o defeito, elas não conseguem entender que isso é melhor para o paciente, é melhor para ela, é melhor para o médico. Mas nós conseguimos, novamente, sob o patrocínio aí de quem decide na Unimed, que isso fosse feito e nós somos remunerados pela retirada desse catéter. Muito bem. Nefrolitotripsia laser na emergência. 2 intervenções apenas, uma ou duas anestesias, depende, né, se eu botei o fio ou não, e 1 ou 2 internações. A primeira intervenção será a nefrolitotripsia flexível laser com a quebra de todo o cálculo e um implante do duplo J, que sempre é necessário na nefro. E uma segunda intervenção para a retirada do duplo J, que, como eu comentei, pode ser feita no ambulatório quando tem o fio e pode ser feita no hospital. Muito obrigado pela atenção. Vou te fazer uma pergunta. Achei muito interessante o senhor trazer essa questão da sepse. Litíase, cistite... São quadros clínicos tão frequentes que eu costumo dizer que quem precisa entender disso é o médico da porta. Não é o médico, não é emergencista, é o médico, é quem está na porta, quem recebe o doente ali pela primeira vez, às vezes nem é dessas especialidades de emergência e etc. Né? E eu me lembro de um caso, foi bem emblemático esse caso para mim, que fui passar um duplo J no centro cirúrgico. No centro cirúrgico, me falaram assim: tem como você dar depois uma olhada no paciente lá na emergência, que ela chegou com litíase e está com dor? Falei, tem, eu vou só passar o duplo J e vou lá. Quando eu cheguei lá, a paciente de 30 anos estava entubada, sepse urinária. Tá? Então, a sepse urinária é um desfecho muito infeliz da litíase e tem que todo mundo realmente ficar atento com isso. E muito importante também é essa questão do tratamento no diagnóstico. A conduta que a gente mais vê é essa, é passar o duplo J, é o pushback, porque não tem a disponibilidade do laser para fazer o tratamento. Isso realmente, para o paciente, é menos um procedimento, menos uma internação, é resolver em um momento só, né? Bem interessante. E, um tempo atrás, a gente costumava muito usar aquela dobradinha, quando não tinha muita tomografia disponível, raio-x e ultrassom. Era um raio-x simples e ultrassom já no parecer, já vinha, né, junto com o parecer, e a gente conseguia selecionar os pacientes que seriam submetidos à tomografia ou não, de acordo com o quadro clínico, o ultrassom e o raio-x simples. Tá? Isso mudou muito, né? Agregou mais diagnóstico, melhorou o tratamento, não discordo disso, né? Mas essa carga de raio-x, de radiação, que o paciente recebe, que às vezes ele é retomografado num intervalo de tempo muito curto. Acho que isso é algo que a gente tem que repensar a conduta nesse sentido. O que você acha disso? Eu não vejo, Cristina, eu concordo plenamente, não há dúvida. As pessoas estão, por vários motivos, esquecendo um pouco a anamnese,
na história, você olhar, ver se o paciente tem herpes zoster, que eu já vi zoster entrando em tomografia, já vi, enfim, deixa para lá. Então, há como é que se diz? É fácil, é o caminho fácil, é a porta larga, né? Então, é o caminho fácil, é você fazer, manda para a tomografia, porque alguém vai resolver e vai te dar uma gama de diagnóstico muito grande. É importante que você veja se o paciente não tem uma diverticulite, se não tem uma colitise, se não tem até um aneurisma de aorta abdominal, coisas que a gente que é possível confundir com a cólica ureteral. Não há dúvida em relação à indicação da tomografia, mas, na reavaliação do caso, sinceramente, eu acho que um raio-x simples do abdômen, combinado com ultrassom, ou somente o raio-x para você ver em que altura que está, para você planejar o seu tratamento, é mais do que o suficiente. Não fica, manda para a tomografia, manda para a tomografia. Não é possível. Agora, é preciso aumentar a disponibilidade do ultrassonografista na emergência. Não é fácil. Não é fácil. Às vezes, eu quero fazer uma ultrassonografia no CTI para funcionar, porque eu estou em dúvida, o paciente é obeso, para avaliar a bexiga, se está cheio ou não, coisa que você poderia fazer até no seu telefone celular, se eu tivesse o transdutor. Eu mesmo, não precisava nem ser radiologista. E as pessoas ficam sugerindo, mas será que não seria melhor mandar ele logo para uma tomografia? Gente, no dia que eu fizer uma tomografia para ver se uma bexiga está cheia ou não... Então, é difícil. Está acontecendo alguma coisa que eu não sei o que é, em que a ultrassonografia, os próprios radiologistas fazem um pouquinho de corpo mole para fazer a ultrassonografia, e não sei se está tão disponível na emergência. A minha pergunta é uma pergunta de ordem prática, de quem te conhece, né? Você falou algumas vezes, eu sou ginecologista, então, você falou várias vezes entre colocar o fio, não colocar o fio. É uma pergunta prática, assim. O fio sempre é inserido, ele depende do caso, isso é por uma questão de material. Então, a pergunta relacionada a isso, para mim esclarecer. Qual é a vantagem de você colocar um fio que é ligado lá, você deu um nó lá no duplo J e ele sai pela uretra, o feminino ou o masculino é diferente, mas e você, no consultório, você puxando aquele fio, aquela tração vai, logicamente, trazer o catéter duplo J. Eu não coloco um fio se eu tenho medo que aquele duplo J se perca. Quer dizer, é uma situação em que eu tenho uma lesão ureteral, enfim, aquele duplo J não pode ser perdido, aí eu não coloco o fio. Mas eu vou te dizer que hoje, 90% das vezes, eu coloco o fio. A crítica ao fio é em mulheres. Tá? Se a gente puxar litíase aqui, vai a manhã inteira, mas vamos lá. A crítica do fio é quando o fio é em mulheres, porque na higiene feminina, elas muitas vezes arrancam o fio. Mas tem aí uma situação em que, dependendo do seu know-how, é uma questão técnica, você fixa esse fio, não deixa ele solto, você fixa ele ali na cicatriz do himenal e dificilmente elas vão tirar. Tá? Deixa um pouquinho de folga dentro da bexiga. Eu bato na madeira aqui, mas eu acho que nos 6 ou 9 últimos meses não tive ninguém arrancando o duplo J, inadvertidamente. Em homem é mais fácil, porque o homem vê... o homem, para tudo, o homem é mais fácil. Né? Saúde. As mulheres pagam um preço maior. Mas, enfim, a gente fixa também na parte interna do prepúcio e dificilmente eles perdem. Eu acho que eu não tive nenhum paciente que perdesse o duplo J e tirasse ele inadvertidamente. Um comentário. Em relação até ao fio, as mulheres também eliminam mais porque elas urinam com hiperfluxo. Elas têm menor resistência perineal, faz aquele hiperfluxo e isso favorece a eliminação. A minha dúvida, Leonardo, é o seguinte: tem casos que você tenta entrar com o aparelho para quebrar a pedra, encontra a pedra e, conforme você vai fazer a fragmentação, a pedra até o fluxo de líquido vai empurrando a pedra. E você não quer que ela entre dentro do rim, porque é muito mais fácil tirar ela do ureter do que tirar de dentro do rim. E coloca, então, olha, o meu aparelho não está progredindo porque ele tem algum estreitamento, isso é muito comum, esses pacientes virgens de tratamento, e aí coloca um catéter duplo J, mas eu sei que a pedra está lá.
Então, a minha grande questão, e que é um desafio que às vezes tem, é o seguinte: eu sei que a pedra está lá, eu sei que talvez, dependendo da dimensão, esse duplo J vai alargar o ureter e ao retirar ele pode eliminar ou não, mas o paciente não quer, ele quer ter o problema dele resolvido. Então, meu grande problema, às vezes, é solicitar o exame para confirmar a pedra, porque o convênio vai me obrigar a ter esse exame, e muitas das vezes o raio-x não mostra, e a tomografia, eu vejo que com a presença do duplo J fica mais difícil de identificar o cálculo. Qual é a tua sugestão nessa situação? Então, como eu disse, hoje em dia a gente consegue fazer tomografia com dose próxima à do raio-x. Então, claro que a gente não vai ficar fazendo tomografia de repetição e vai tentar sempre manter a exposição ao mínimo. Mas essa preocupação de que uma tomografia corresponde a 200 radiografias, isso não existe mais, né? Os protocolos de baixa dose, quando se chama de baixa dose, você consegue estar próximo do que é esperado para um raio-x. Em termos de informação, não dá nem para comparar. A tomografia vai ver virtualmente qualquer cálculo e vai conseguir te desenhar de forma multiplanar, tridimensional, realidade virtual, do jeito que você quiser, o trajeto do duplo J e as relações anatômicas. Uma outra coisa, fora agora um pouco do escopo da pergunta, mas aproveitando, a gente está investindo dentro da CDPI, da DASA, em um laboratório de reconstrução 3D, de impressão 3D, de reconstruções 3D, não só essas reconstruções de angiografia, mas também de uso de tecnologias tridimensionais. Uma das coisas que a gente está pensando em fazer é tomografar o paciente com um marcador na pele, que depois, quando tiver essa tomografia feita, quando você aponta o seu celular para esse marcador na pele do paciente, você enxerga dentro dele onde está o cálculo. Por projeção no celular. O celular projeta dentro do paciente aonde está o cálculo. Isso se chama realidade aumentada. Isso é uma das iniciativas que a gente quer tentar fazer, porque eu acredito que isso vai ajudar a planejar a percutânea, vai ajudar a saber se está na altura correta do que precisa. Então, a radiologia já possibilita esse tipo de tecnologia acontecer também. E o raio-x não vai poder fazer isso, vai ser com a tomografia. Leonardo, esses protocolos de baixa dose, eles estão disponíveis em todos os equipamentos? Aparelhos multidetectores. Os radiologistas a cargo do aparelho têm que estar cientes e conscientes de como é que se usa o aparelho, né? Então, em geral, você consegue otimizar o uso onde o radiologista tem mais flexibilidade para ele comandar e mexer no exame. Se o serviço é muito fechado, usa o radiologista só como prestador de serviço e tudo mais, é mais difícil. Mas, em geral, sim, serviços dedicados, o radiologista sabe praticar protocolos de redução de dose. Muito obrigada, doutor Joaquim. Acho que a discussão foi bastante rica, né? O caso foi bem interessante. Vamos encerrar aqui a nossa sessão da urologia, da primeira mesa. Muito obrigada a todos, obrigada pelo convite, DASA Unimed.